Então, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tiago aqui. E nessa aula a gente vai fazer exercícios. A primeira parte de exercícios básicos, simples, para vocês terem uma noção mais ou menos de como vocês podem aplicar isso. Tenham calma, essa, como eu falei, é a primeira parte. Eu vou fazer mais exercícios, alguns mais fáceis, alguns mais difíceis do que esses que vocês estão vendo aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos que vamos, vamos lá para a minha tela, certo? Vejam, vocês vão ver que é bem simples, mas é preciso acompanhar, certo? Depois a gente vai aumentando, certo? O grau de dificuldade e vai fazendo mais questões de vestibular, beleza? Então, vamos que vamos. Exemplo 1. Determine a temperatura na escala Fahrenheit, ou seja, primeira coisa, anote os dados, dados. Qual a temperatura na escala Fahrenheit? Que na escala Fahrenheit vale o dobro da temperatura na escala Celsius. Então, o que é que a gente faz? A gente faz o seguinte, ele quer saber a temperatura na escala Fahrenheit, de tal modo que essa temperatura na escala Fahrenheit valha o dobro da temperatura na escala Celsius. Pessoal, feito isso, morreu o seu problema. É basicamente essa interpretação que ele queria que você tivesse. Aqui está lá. Então, beleza. O que é que você vai fazer? Vamos lá, então. A gente já sabe que temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a quem? A temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Pessoal, bem simples. Basicamente isso. Você já sabe que o TF é exatamente igual a 2 vezes a temperatura em graus Celsius. O que é que você vai fazer? Você não está vendo esse TF aqui? Você vai, e substitui esse 2TC. TF não é igual a 2TC? Então você vai pegar, substituir esse 2TC aqui, Beleza? Fácil demais, né? Então pronto. Substituiu, morreu a questão. Então vamos lá ver. Vou aqui colocar. Então vai ficar TC dividido por 5 é igual a quem? Onde tinha o TF, eu vou substituir por quem? Por esse camarada aqui, 2TC, só isso. 2TC menos 32 dividido por 9. Tranquilo? Fácil, né? Então agora o que é que a gente pode fazer? Tem como simplificar? Veja se antes tem como simplificar. Tem como simplificar? Não tem. Como não tem, você vai fazer meios pelos extremos. Aqui, 5 vai multiplicar eles dois, esses dois termos aqui. E o 9 vai multiplicar esse termo aqui. Então vamos lá. O que é que vai acontecer? 9 vezes TC vai ficar 9TC. Isso vai ser igual a quem? 5 que vai multiplicar quem? 5 que vai multiplicar 2TC menos 32. Cuidado, muitos alunos vão errar justamente nisso, porque não aplicam a distributiva, certo? Da matemática. A lei distributiva, né? Então você vai ter que multiplicar por esse camarada aqui, por esse. Então, 9TC, vou trazer mais para cá, viu, pessoal? 9TC vai ser igual 5 vezes 2TC, 10TC, menos 5 vezes 32. 5 vezes 32, há várias formas de fazer. Vamos fazer pela forma tradicional. Aqui em cima, 32 vezes 5 é igual a quem? 5 vezes 2, 10. Vai a 1. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. Vamos fazer por outro método? Você pode fazer de cabeça da seguinte forma. 32 é a mesma coisa de 30 mais 2.
Quando você multiplicar por 5, você multiplica os dois por 5. Ó. 30 vezes 5, 150. 5 vezes 2, 10. 150 mais 10, também 160. Essa é uma das formas como eu faço de cabeça o cálculo, beleza? Então, ó, vai ser igual a menos 160. Então já vamos manipular para ficar tudo direitinho, né? Como é que a gente vai fazer aqui? O 10TC está positivo aqui desse lado, quando passa para o outro lado vai passar subtraindo, então vai passar negativo. Então 9TC menos 10TC é igual a menos 160. Então 9 menos 10 menos 1TC é igual a menos 160. Então, eu vou multiplicar pelos dois lados, ó, por menos 1. Multiplicando os dois lados por menos 1, nós temos quem? Temperatura em graus Celsius é igual a 160 graus Celsius. Só que a questão, ela não pedia a temperatura em graus Celsius, ela pedia a temperatura em Fahrenheit, né? A gente já achou a temperatura em graus Celsius, ele quer a temperatura em Fahrenheit, de modo tal que é 2 vezes o valor da temperatura em graus Celsius. Então, logo, o que é que nós teremos? Nós vamos ter o seguinte, ó, logo, temperatura em Fahrenheit é 2 vezes a temperatura em graus Celsius. Então, ó, vai ser 2 vezes, com a temperatura em graus Celsius, 160. Então, já dá, pessoal, para vocês fazerem de cabeça. Não queiram perder muito tempo. Se vocês não souberem quanto é 160 vezes 2, muito provavelmente vocês já sabem que é 16 vezes 2. Você tem 16 reais, vai multiplicar por 2, você ganha mais 16 reais de outra pessoa, você vai ficar com 32 reais. Não tinha o zero? É só colocar aqui, ó, zero. 320 graus Fahrenheit. Beleza? Essa era a resposta. 320 graus Fahrenheit. Fácil demais, né, pessoal? Estou explicando bem detalhado para ninguém ter dúvida. Mesmo assim, se teve dúvida, pausa o vídeo, deixa um comentário dizendo, ó, professor, mais ou menos no minuto tal, eu tive dúvida. Porque eu já olho, beleza? Tranquilo? Então, ó, vamos que vamos. Então, próxima questão. Mesma pegada, mesmo raciocínio, por enquanto. Depois a gente faz de conversão. Aqui temperatura, a escala graus Celsius, a escala Celsius, assinala o mesmo valor algébrico que na escala Fahrenheit, ou seja, ele quer que a temperatura em graus Celsius tenha o mesmo valor da escala Fahrenheit. Só isso, pessoal. Então, como ele quer a escala graus Celsius, já vamos deixar nela o que é que a gente já sabe, mesmo raciocínio da questão anterior. A temperatura em graus Celsius dividido por 5 vai ser igual a quem? Temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Reparem, tem em outros canais e tudo mais, o pessoal indica outra fórmula, né? 1,8, não sei o que. Usem essa. Eu aconselho, é muito mais fácil trabalhar com ela. Vão por mim, certo? Isso aí eu já uso há algum tempo e é muito mais fácil calcular por essa daí, certo? Porque permite a simplificação do cálculo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não já quero a temperatura em graus Celsius. Então, preste atenção. Se eu substituir aqui, se eu substituir nesse primeiro grau Celsius pelo Fahrenheit, o resultado vai sair em Fahrenheit, né? Então, eu vou substituir nesse aqui, ó. Não é a mesma coisa? Por quê? Porque fica só o TC, eu já chego no TC ao final da questão, beleza? Então, vamos lá, ó. Vocês estão vendo agora que o TF é exatamente igual ao TC. Então, onde tem o TF, eu vou substituir quem?
TC, a temperatura em graus Celsius. Então, ó, vai ficar como temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a quem? Onde tinha o TF, eu vou substituir por quem? Pelo TC, ó. Vou colocar aqui, ó, o TC. Por quê? Porque eles são iguais. Então, ó, TC menos 32 dividido por 9. Morreu, pessoal. Mesma coisa da questão anterior. Então, quem já prestou atenção na questão anterior vai perceber, ó, o que é que eu faço aqui? Distributiva. E aqui, ó, de novo, meus pelos extremos. Então, 9 vezes TC, 9TC. 5TC, ó, aí reparem, vou fazer logo direto. 5TC, 5 vezes 32, beleza? Então, 5TC menos 5 vezes 32, ó. 5 vezes 30, 150. 5 vezes 2, 10. Então, vai ser menos 160. Então, reparem, o 5 aqui está somando, passa para o outro lado como? Subtraindo. O que é que nós iremos ter? 9TC menos 5TC é igual a menos 160 graus Celsius. 9 menos 5TC vai ser igual a quem? 4TC. É igual a menos 160. TC vai ser igual a quem? Menos 160. O 4 está multiplicando aqui, passa dividindo para o outro lado. Ó. Professor, não sei quanto é 160 dividido por 4. Fácil, ó. Só você fazer assim, ó. Menos 16 vezes 10. Eu só quebrei o 160. Não precisa ficar complicando. Eu só estou simplificando meu cálculo. Dividido por 4, ó. 16 dividido por 4, você consegue dividir? Muito provavelmente sim, ó. É só saber do básico da tabuada. Menos 16 dividido por 4 é só dividir por 4 em cima e embaixo. 16 dividido por 4 ó, vai dar menos 4. 4 dividido por 4 é 1. Beleza? Então, menos 4 vezes 10 é igual a menos 40 graus Celsius. Reparem. O que é que vocês reparam? Peraí, deixa eu colocar aqui a seta aqui, ó. Logo, o que é que vocês devem perceber? Que quando a temperatura em graus Celsius for igual a menos 40 graus Celsius, a temperatura em Fahrenheit vai ser igual a quanto? Menos 40 graus Fahrenheit. Beleza? Fácil, né? Tranquilo, né, pessoal? Muito simples. Tranquilo? Fácil. Qualquer dúvida, mais uma vez, ó, fala aí nos comentários. A gente tá mais ou menos, ó, aos 13 minutos de aula, certo? 13h25. Fácil demais. Então, ó, exemplo 3. Outra coisa que a gente vai ver, vocês vão ver com muita frequência em química, no estudo dos gases. E também em física a gente vai ver também esse estudo dos gases. Um gás está confinado num recipiente a 27 graus Celsius. Determine a temperatura na escala Kelvin. Então, isso é um exemplo típico de química. Vocês vão fazer muito. O que é que a gente vai fazer? A gente já sabe que a temperatura em Kelvin é exatamente igual a quem? A temperatura na escala Celsius mais 273 graus, beleza? Reparem, o que é que você faz? Qual é o dado da questão que já foi colocado? Dado da questão, você coloca assim, ó. Eu deixei meio desorganizado, não foi dessa vez. Temperatura em graus Celsius é igual a 27 graus Celsius. Logo, ó, o que é que a gente vai fazer? Onde tem o TC não vai valer 27. Onde tem o TC aqui, ó, você vai e coloca, ó. Colocou. Então, ó, onde tem TC eu vou jogar 27. Então, a temperatura em Kelvin é igual a quem? 27
mais 273. Então, ó, como a gente já viu até na aula passada, a gente já meio que faz esse exemplo. É 300 Kelvin. Pessoal, esse é um dos exemplos que eu tenho em mente para memorizar essa equação. Alguns canais muito provavelmente vão ficar jogando fórmulas. Tome fórmula, frasezinha para você memorizar. É válido? É, mas pratiquem, que vocês vão ver que só vocês lembrarem desse exemplo, vocês vão fazer qualquer questão dessas conversões, beleza? Pronto, pessoal. Basicamente era isso. Eram esses 3 exemplos que eu queria mostrar para vocês nessa primeira parte. Não quer dizer que a gente não vai fazer mais, beleza? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário que você tenha a fazer, pode fazer tanto na plataforma do Google quanto aqui no YouTube, beleza? Ou em qualquer outra plataforma que esse vídeo estiver rolando. Tranquilo que a gente vai tratar de responder. Beleza, pessoal? Então, curtam, compartilhem. Se não gostou, coloca aí. Explica o motivo também que não gostou, que a gente tenta melhorar. Beleza? Então, vamos que vamos, rumo à aprovação. Valeu!